Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos de volta para mais uma videoaula no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que não me conhece, está chegando agora pela primeira vez, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos aí nessa missão de produzir conteúdos para auxiliar você, professor da Escola Bíblica Dominical, e você que é amante das Escrituras Sagradas. Meu querido, nesse trimestre está sendo uma bênção. Nós estamos estudando o tema proposto pela CPAD, a Igreja e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Não é fácil você perceber que o espírito da Babilônia está inserido na cultura, na política, na economia, na filosofia, na sociologia, na arte, no cinema, na música, em toda a produção humana. Então nós vemos ali a perspicácia de movimentos que estão trabalhando a favor do império do mal. E nós precisamos ter discernimento e compreender como se dá esse ataque, como se dá este avanço dessas ideologias, desse império do mal. Nós precisamos do discernimento espiritual e também precisamos de conhecimento. E dando continuidade, hoje nós estaremos estudando, meu querido, a lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. A leitura bíblica encontra-se no livro de Ruth, capítulo 4, versos 7 ao 12. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti. E descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois testemunhas hoje. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E ate já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta mulher. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos abordar a seguinte questão. O homem foi criado por Deus com propósitos específicos, tá bem, meu amado? A ele foi designado, conferido o papel de liderar, proteger e prover todos os recursos relacionados ao lar. E tudo que Deus criou, seja no mundo espiritual ou no mundo físico, Deus estabeleceu uma hierarquia, tá certo, querido? Esta hierarquia visa o quê?
o bom andamento das coisas, para não haver atropelamentos e conflitos entre as partes. Então Deus delegou ao homem a habilidade para liderar, ser o cabeça. E a mulher do lado dele, ele teria que dar a ela a proteção, provisão e amá-la incondicionalmente. Os ensinos progressistas, eles têm apresentado um novo estereótipo de homem. Esse homem, por sua vez, é o homem que não sabe o que é responsabilidade, não sabe o que é ser o provedor do seu lar, não sabe liderar, não se preocupa com a perpetuação da sua espécie, com a sua descendência em ter filhos, ele não inspira confiança na sua companheira. E, por fim, tem preferência, em muitos casos, por pessoas do mesmo sexo. Então, o que nós vamos ver é um estereótipo de homem totalmente diferente daquele apresentado por Deus. Um homem líder, um homem que sabe o que é responsabilidade, um homem que sabe o que é ir à luta, batalhar, aquele homem viril. E o que nós vemos aí é cada vez mais uma feminilização. O homem se distanciando desse modelo bíblico para ser um modelo imposto pela sociedade. E é sobre isso e um pouco mais que nós falaremos na lição de hoje. A masculinidade bíblica. O que nós podemos definir como masculinidade bíblica? É aquele homem de voz grosso, cabeludo como Esaú, aquele homem forte como Sansão, guerreiro como Davi? Não. Nós vivemos realidades distintas. Ninguém vai passar a mão no arco, flecha, espada, escudo, capacete, vai sair brigando com o outro aí pela rua fora. A masculinidade bíblica, dentro do padrão estabelecido por Deus, em Adão, Deus colocou ele para trabalhar, administrar o jardim. Ele era o líder da sua família, ele era o cabeça. Deus deu ele essa capacidade de liderar, trabalhar, ser o provedor do seu lar e dar também a segurança à mulher. A mulher encontraria nele o amparo, tá certo, querido? As condições, a mulher admiraria, apreciaria as virtudes, a masculinidade, a virilidade deste homem que estaria conduzindo a sua família. Sobre isso que nós vamos falar neste primeiro tópico. A criação divina do ser humano. A espécie humana foi criada por Deus. O macho foi o primeiro a ser criado. Seu nome foi Adão. A seguir, criou-se a fêmea, cujo nome foi Eva. Macho e fêmea, embora tenham sido criados à semelhança do Criador, há entre eles inúmeras diferenças visíveis e invisíveis. O casal foi criado com estruturas físicas específicas e biologicamente dentro de leis que os diferem um do outro. Por isso são macho e fêmea. Quando nós falamos aqui acerca da criação do homem, meu irmão, Deus criou macho e fêmea. Tá certo, querido? Deus criou um casal. O macho recebeu o nome de Adão. A fêmea recebeu o nome de Eva. Agora, muito embora o homem tenha sido criado semelhante à imagem de Deus, tendo em Deus o seu referencial, há diferenças físicas, anatômicas entre o macho e a fêmea. O ensino progressista vai dizer que ninguém nasce homem, que ninguém nasce mulher, que seria uma construção social. Mas biologicamente falando, há diferenças. O homem tem próstata, a mulher tem útero. A mulher tem seios e o homem não tem. O homem tem a sua genitália diferente da genitália feminina. A mulher
ela é mais frágil, sensível. O homem, ele é mais robusto, mais forte. A mulher, normalmente, ela é mais lisa em termos de pelos, e o homem tem mais pelo, barba, entendeu? E pelos espalhados por várias partes do corpo, diferente da mulher. Então, existem diferenças físicas visíveis na expressão da anatomia do corpo humano, e biologicamente também eles são diferentes. A mulher, ela tem o útero, a mulher tem ovário, a mulher tem trompas. A mulher, biologicamente, ela é diferente do homem, tá certo, querido? Então, embora eles tenham estruturas físicas semelhantes em algumas partes, há diferenças gritantes de um para o outro. Falar que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, é atropelar o bom senso, é atropelar a ciência, atropelar até mesmo a biologia, que eu fui aprender lá por volta da 5ª, 6ª, 7ª série na escola, acerca da anatomia do corpo humano. Características da masculinidade. Deus criou o homem com propósitos bem definidos. A ele foi delegada a tarefa de liderar, proteger e prover o sustento do seu lar. O trabalho diário no jardim seria parte da sua ocupação. Mas apesar do seu vigor físico, Adão não era autossuficiente nesta tarefa. Por isso, precisaria do auxílio de Eva. Esta lhe seria amada, parceira, companheira e auxiliadora ao longo da vida. O que nós observamos aqui das características da masculinidade? Trabalho, né? Deus criou o homem com propósitos específicos, características físicas e um vigor superior ao vigor da mulher, tá bem? Então, as tarefas atribuídas ao homem em relação à mulher seria liderar, ele seria o cabeça, proteger e prover o sustento do seu lar. E nós observamos que Deus que criou o trabalho, tá? Foi Deus que criou o trabalho, não foi o diabo, não, foi Deus. O trabalho diário no jardim, meu irmão, do Éden, seria a parte da ocupação de Adão. Agora, apesar do seu vigor físico, da sua disposição para o trabalho e vamos dizer, as suas diferenças em relação à mulher fisicamente, meu irmão, Adão não era autossuficiente. Ele precisaria de uma companheira, de uma auxiliadora, de uma parceira, de aquela que somasse com ele. Embora ele tivesse muito vigor, ele não tinha a sutileza, o toque feminino que dá beleza a tudo. De repente, Adão era aquele que arava a terra, fazia o serviço pesado, e Eva era aquela que vinha colocando os detalhes, aquele jeitinho feminino, né? De dar um acabamento, de fazer a decoração, de fazer a ornamentação. Vamos dizer, Adão estava mais para um agricultor e Eva para uma paisagista, uma arquiteta ali no jardim do Éden. E esta parceria entre o homem e a mulher perduraria por toda a vida. Eles seriam parceiros, companheiros, auxiliadores e amados ao longo da vida. Adão, Deus atribuiu a ele essa responsabilidade de trabalhar, ser produtivo, sustentar o seu lar e proteger a sua companheira. A liderança masculina. Em tudo o que Deus criou, seja no mundo espiritual ou físico, foi estabelecida a hierarquia quanto ao comando. Esta hierarquia tem por objetivo evitar desentendimentos e atropelos nas relações entre as partes. Mas isso não significa que o homem seja superior à mulher. Sobre a ótica divina, o homem é o responsável pela direção do lar.
Não obstante, esta liderança está baseada no amor, companheirismo e dedicação à mulher. Quem te disse que Adão era o bam e a última bolacha do pacote? É claro que não. O que eu observo, irmãos, na minha análise, é que tudo que Deus criou, seja no mundo espiritual ou no mundo físico, Deus estabeleceu uma hierarquia. Por exemplo, há teólogos que afirmam que a hierarquia seria anjos, arcanjos, querubins e serafins. Isso, pelo menos 4 categorias de anjos. E nós vamos ver lá o arcanjo Miguel comandando os exércitos do céu. Então, todo Deus estabeleceu uma hierarquia de poder. Porque se não há quem manda, quem esteja à frente liderando, vai haver o quê? Briga pelo poder, vai haver desentendimentos e atropelos. Então, esse modelo de hierarquia foi apresentado por Deus, colocando o homem à frente para liderar. Porque ele é melhor? Não, porque Deus assim o determinou. O Criador, ele tem o direito de estabelecer a sua hierarquia. Mas isso não significa que Adão fosse melhor, o preferido de Deus, mesmo porque a mulher sempre fez a parte do plano de Deus. A mulher não surgiu por conta de Adão. A mulher surgiu por um propósito de Deus, porque um dia Deus tomaria a forma humana, seria colocado no útero da mulher, como foi no caso de Maria. Então, a mulher é um ser especial e Deus delegou ao homem a capacidade de liderar. Agora, sobre a ótica divina, meu irmão, essa liderança, ela só é legítima quando ela é baseada no amor, no companheirismo, na dedicação e no altruísmo do homem para com a mulher. Se o marido não ama sua esposa, ele não é companheiro, ele não é dedicado à sua esposa, a sua liderança vai ser uma liderança fracassada. Deus não colocou o homem para ser aquele ditador, o dono da verdade. Deus o colocou para amar a sua esposa e essa liderança, meu irmão, fosse uma liderança baseada no respeito, na reciprocidade e no companheirismo. A erosão da masculinidade. O que nós estamos vendo diante dos nossos olhos é a deterioração do modelo de masculinidade bíblica. É aquele homem que vai à luta, aquele homem que corre atrás, é aquele que a porta se fecham diante dele e ele não se abate, ele corre atrás. A mulher admira aquele homem que vai à luta, trabalha com dificuldade para colocar o sustento dentro de casa. Pode ser até o arroz e o feijão, pode ser até o fubá suado, mas desde que ele seja aquele homem de atitude, aquele homem viril, aquele homem com disposição para trabalhar, para assegurar, assegurar a família, a segurança alimentar, a segurança, proteção, é o que a mulher espera de um homem, que o homem seja de fato o homem, masculinidade, ele não tenha apenas a certidão de homem, mas ele tenha atitudes de homem. Apologia à homossexualidade. Os ensinos progressistas atropelam o discurso científico, segundo o qual a espécie humana é binária, ou seja, um macho e uma fêmea. Por esta razão, biologicamente, sua orientação sexual só poderia ser hétero. De acordo com eles, os gêneros masculino e feminino seria uma imposição da religião e da sociedade. Mas sobre a ótica da biologia, macho e fêmea é uma condição e não uma opção pessoal. O que nós observamos nesse ensino progressista é uma apologia à homossexualidade. Homossexualidade, homo é homogêneo, igual. Sexo é o ato sexual, seria o sexo entre os iguais, tá certo, querido? Eles ensinam o seguinte, esse mundo progressista, que não existe macho e fêmea, homem e mulher. Que isso seria uma imposição da tirania da sociedade e uma imposição da religião retrógrada autoritária.
igualitária. Mas vamos lá. Vamos deixar de lado a questão do discurso religioso. Vamos nos apropriar do discurso, então, científico. Segundo a ciência, existe macho e fêmea. Então, a raça humana, a espécie humana, perante a biologia e a ciência, ela é binária, macho e fêmea. Não existe biologicamente um terceiro sexo. Não existe biologicamente uma terceira opção. Ou é macho ou é fêmea, tá certo, querido? Então, biologicamente, este macho e esta fêmea, a orientação sexual deles visaria o quê? A perpetuação da espécie. Então, essa perpetuação da espécie só se daria a partir da união de um macho com uma fêmea. Então, a relação teria que ser heterossexual. Héteros são o quê? Diferentes e opostos. Diferente daquilo que é defendido pelos movimentos progressistas, que fazem apologia à defesa da homossexualidade como um padrão normal. E o padrão hétero seria, então, uma imposição da sociedade e da religião. Mas, se nós olharmos sobre a ótica da ciência, deixando de lado o discurso religioso, deixando de lado a ideologia de gênero, olharmos para a questão da biologia. O homem e a mulher são definidos macho e fêmea. Isso aqui não é uma opção. Isso aqui não é uma imposição, isso aqui é uma condição. Ninguém escolhe nascer homem, ninguém escolhe nascer mulher. É uma condição biológica. Macho com macho não gera vida, fêmea com fêmea não gera vida. Então, sobre a ótica da biologia, é uma criação, é uma espécie binária. Só pode existir vida dentro de uma relação heterossexual. Ou seja, é o macho se relacionar com a fêmea e a fêmea se relacionar com o macho. Hipoteticamente falando, sobre a luz da ciência, da biologia, se toda a espécie criada, o homem e a natureza, o macho se relacionasse com o macho e a fêmea com a fêmea, seria a extinção da espécie. Tá certo, querido? Então, nós estamos falando aqui que a apologia à homossexualidade, ela vai contra o discurso científico, ela vai contra as leis da biologia. Responsabilidade negligenciada. Ser homem no contexto bíblico é assumir todas as responsabilidades em relação ao lar, ou seja, a de protetor e provedor. A desconstrução da imagem masculina produz homens fracos, sem atitudes, alheios ao trabalho e cada vez mais dependentes financeira e emocionalmente dos pais. Esta nova realidade irá impactar as relações conjugais, pois homens imaturos são incapazes de sustentar um lar e conquistar o respeito e a admiração das companheiras. Eu fico pensando o caroço de angu que vai ser a próxima geração no quesito matrimônio. Vê lá, meu irmão, a construção da imagem do homem até aqui é aquela imagem do homem viril, é aquela imagem do homem responsável, que sai para o trabalho, deixa as crianças, os filhos aos cuidados da mãe, que vai trabalhar pesado, e hoje a mulher também está no mercado de trabalho, porque em nome de uma qualidade de vida, o casal abre mão de tempo com os filhos, tá certo, querido? Então, ser um homem no contexto bíblico é assumir responsabilidades. Responsabilidade de pagar a conta de água, luz, açougue, supermercado. Eu, quando casei, eu virei um mega empresário.
virei sócio da farmácia, virei sócio do açougue, virei sócio do supermercado, virei sócio da companhia energética, virei sócio da companhia de água, porque eu tenho que pagar água, luz, telefone, internet, açougue, produtos de higiene, produtos de beleza. Ou seja, ser homem no contexto bíblico é esse que assume todas as responsabilidades de uma família. Ele é o protetor com relação à segurança alimentar e ele também é o provedor, que não é só comida na mesa, precisa de roupa, precisa de calçado, saúde, educação. Então, essa desconstrução da imagem masculina e a feminilização do homem, que cada vez mais vai se distanciando desse estereótipo, desse padrão de responsabilidade, de altruísmo, de protetor, de provedor, vai produzir o quê, meu irmão? Homens fracos, sem atitude, alheios ao trabalho, não são chegados no trabalho e cada vez marmanjos, dependentes financeiramente e emocionalmente dos pais. Isso vai impactar as relações conjugais, vai ter muita separação e divórcio, porque a mulher espera encontrar no homem aquele homem que vai trocar a lâmpada, vai consertar o chuveiro, vai mexer na casa. Hoje as mulheres estão fazendo o trabalho do homem. Hoje os homens não são chegados no trabalho. Os homens marmanjos só no videogame, na internet, emocionalmente, financeiramente, dependendo dos pais. Quando casa, é o pai e a avó, o sogro que vai bancar a família. E a mulher não consegue ser submissa a um homem banana, um homem frouxo, um homem mole, que não é chegado no trabalho, acomodado. E esse negócio de igualdade dos gêneros, a mulher ter o mesmo direito de ser igual, meu irmão, isso tem trazido muito transtorno, porque a mulher está sendo sobrecarregada, ela tem que liderar a casa, tem que educar os filhos, tem que arcar com as despesas da casa, porque o marmanjo, o homem, é infantil. Ele não é emocionalmente maduro, ele não tem essa visão de responsabilidade, muita coisa jogada para cima da mulher. E homens imaturos não conseguem sustentar o lar e tampouco conquistar o respeito e a admiração da companheira, porque a mulher, ela admira. Aquele homem viril, aquele que acorda cedo, vai para o trabalho, chega cansado, suado, mas chega trazendo, meu irmão, o alimento para casa. A mulher hoje tem que se desdobrar para fazer isso e tem querendo dividir a conta, tudo meio a meio. Meu irmão, isso aí é uma descaracterização do homem bíblico, ou seja, a responsabilidade do homem em relação ao esposo, o lar, os filhos e todas as demandas está sendo negligenciada e o resultado vai ser a bomba para a próxima geração. Crise de liderança. Hierarquicamente, o homem foi dotado da habilidade de liderar, ou seja, seu vigor físico, sua capacidade intelectual e emocional podem mudar a realidade na qual ele esteja inserido. Esta falta de liderança e de altruísmo produz homens fracos, apáticos e acomodados. A presente geração é bombardeada a todo tempo pela indústria do cinema, da música e pela grande mídia, os quais apresentam a imagem de homens feminilizados como ideal de conduta, sucesso e fama. Você já observou que o cinema está feminilizando a imagem? Olha, por exemplo, o filme de Thor. O filme do Thor, que era aquele homem viril, forte, aquele homem de cabelos loiros, musculoso, que despertava. Meu irmão, o último filme lançado do Thor, o Trovão e o Amor, mostra um homem banana, apático, com a mulher sendo a protagonista. Nós vamos ver aí a fada madrinha, que foi apresentada aí agora, o Tibabé, foi um homem, foi um marmanjo. Então, nós vemos aí a feminilização do homem, e com isso vai haver o quê? A hierarquia
biblicamente, a hierarquia foi estabelecida sobre o homem para ele assumir as responsabilidades de homem, as despesas, as demandas da casa, todas as questões emocional, afetiva, econômica, financeira, ou seja, ele é tudo, ele é o protetor. Isso aí ele vai se distanciando, então nós vamos nos deparar com uma crise de liderança, os homens cada vez mais feminilizados, que não têm mais a habilidade de liderar, são mimados pela mamãe, são homens e mulheres que em casa o pai não ensinou a pagar uma conta de luz, uma conta de telefone, a conta da verdura, quando ele começou a trabalhar. Eu sou da opinião que quando o menino ele começa a se entender por gente, ele tem que ter responsabilidade com o quarto, responsabilidade com a cozinha, responsabilidade de arrumar a casa, passar pano, ou seja, ele tem que ter responsabilidade. Ele tem que tomar iniciativa, ele não pode ser somente mandado, ou seja, tem que despertar, porque amanhã esse rapaz, meu filho no caso, meus filhos, vão contrair um matrimônio. E se eles for aqueles marido banana, que não sabe liderar, que diante das dificuldades da vida paralisa, fica apático, sem saber o que fazer, meu irmão, isso deixa uma mulher louca. Isso deixa a mulher desorientada. É a razão pela qual muitas mulheres não conseguem ser submissas aos seus maridos, porque os maridos são apáticos, fracos, acomodados, bananas, não amadureceram emocionalmente, não foi desenvolvido nele as habilidades de liderar. E quando pega uma fêmea alfa e o macho frouxo, acomodado, aí na casa dele não pode chamar de varão e varoa. É a varoa e o varunca. Manda ela e ele nunca, tá certo? É aqueles homens que não têm atitude. É aqueles homens que diante da dificuldade paralisa, fica desorientado. Meu irmão, a mulher, ela espera no homem a resposta, a solução, que ele encontre saídas e possibilidades, porque a mulher está sendo sobrecarregada emocionalmente, com dupla jornada de trabalho, cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar fora, ajudar a sustentar a casa e sendo sobrecarregado. Então, esse modelo, irmãos, ele representa a ausência de liderança por parte do macho, por parte do homem, que Deus designou para desenvolver esse papel. Nesse tópico de número 3, nós vamos falar acerca de Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Boaz, irmão, é um estereótipo do homem bíblico. É aquele homem que vai à luta, é aquele homem que trabalha, que supera as dificuldades da vida. Boaz, e enquanto Ruth, Noemi foi para fora de Israel, no período de seca, ele permaneceu ali, na casa do pão, em Belém. Ele enfrentou escassez, fome, morte, miséria e pobreza, mas ele perseverou, macho, viril, e os anos se passaram e ele agora está vivendo um período de prosperidade. Nós vemos ele assumindo a responsabilidade dele de provedor. Ele sustentava várias famílias carentes e necessitadas e ele se preocupou com a segurança alimentar de Ruth e sua sogra. E posteriormente ele assume com ela um matrimônio, um casamento, sabedor das suas responsabilidades. Não era somente lua de mel, oba-oba e vamos correr para o beijo e abraço, não. Ele sabia que a união entre ele e Ruth envolveria responsabilidade, liderança, a segurança e ser o provedor daquele lar. Modelo de generosidade. Boaz permaneceu em Israel durante o período de seca e escassez. Ele aprendeu a liderar diante dos altos e baixos da vida. Era conhecido por conta da sua generosidade. Muito embora estivesse em condição mais favorável, nunca tirou vantagem financeira ou sexual de ninguém. Boaz se compadeceu de Ruth,
fez de tudo para a proteger e prover os recursos para o sustento dela e sua sogra. O que é que nós aprendemos aqui com Boaz, modelo de generosidade? Irmãos, eu vejo aqui, irmão, os verdadeiros caráteres e homens são forjados no fogo. Boaz, irmãos, ele permaneceu ali em Belém no período da escassez, que havia fome, o período dos juízes, que Deus estava tratando com Israel. E ele ali perseverou, ele foi à luta, ele não desistiu da terra, ele trabalhou no sol quente com dificuldade. Então, ele aprendeu a liderar diante dos altos e baixos da vida. Era conhecido por todos por conta da sua generosidade. Ele tinha em abundância. Os pobres, as viúvas, os órfãos iam na terra dele pegar das espigas, pegar dos cereais que ele plantava, porque aquilo ali era para dedicar aos pobres, irmãos. E ele era um homem temente a Deus, tá certo? Agora, mesmo ele estando nessa posição, irmãos, o poder tende a corromper. O poder, as pessoas que estão no poder, elas se tornam idólatras do dinheiro, do poder comandar a vida das pessoas e do sexo, tá certo? 3 áreas: poder, dinheiro e sexo. O que eu vejo aqui nesse homem, Boaz, embora ele fosse um homem rico, muito próspero, ele era solteiro. Ele era um homem, um coroa, né, uma idade um pouco mais avançada, porém, ele nunca abusou sexualmente de ninguém, nunca tirou vantagem por conta do cargo e a condição que ele tinha. Então, ele era um homem generoso, uma pessoa decente, tá certo? Homem não é aquele que sai pegando tudo quanto é mulher, não. Esse é cachorro vira-lata. Cachorro vira-lata que faz sexo livre. Então, ele era um homem decente. Ele se compadeceu de Ruth, não tirou nenhuma vantagem dela, não se apropriou, não avançou a linha, tratou com respeito. Ele protegeu e proveu todos os recursos para o sustento dela e da sua sogra. Esse é o estereótipo de um homem bíblico, de um homem viril, um homem que vai à luta e que muda a sua realidade e pode abençoar muitas pessoas depois. Modelo de responsabilidade. Ruth viu em Boaz o exemplo de um homem trabalhador, com senso de responsabilidade e justiça para com seu semelhante. Boaz propiciava trabalho, alimento e dignidade a muitas famílias em Israel. Era homem de atitude, porém, nunca atropelava o direito alheio, ainda que isso lhe custasse caro. Enquanto o parente mais próximo viu em Noemi um impeditivo para casar-se com Ruth, por outro lado, Boaz viu ali a oportunidade de realizar o sonho de se casar e abençoar a ambas as mulheres. O modelo bíblico de homem está atrelado à responsabilidade. Por que o remidor, o parente mais próximo, recusou se casar com Ruth? Por conta da responsabilidade. Aquele que casasse com Ruth teria que levar Noemi, teria que tê-la junto. Ele falou, eu não quero essa responsabilidade. Ela é bonita, uma jovem bonita, atraente, sensual, todo mundo sabe que é uma mulher prendada, uma mulher virtuosa, mas eu não estou a fim de assumir essa responsabilidade. Então Boaz, ele era um homem de responsabilidade, senso de justiça para com seu semelhante. Ele compreendeu que a prosperidade que Deus concedeu a ele não era somente para ele, era para ele abençoar várias famílias. Ele ofereceu emprego, alimento e dignidade para muitas famílias. Era um homem de responsabilidade, ele era um empresário, tá certo, querido? Enquanto o parente mais próximo falou, não, eu não posso casar não, porque tem essa sogra, essa mala sem alça, esse peso morto. Ele viu ali, não dá, é um impeditivo. O que o Boaz fez? Opa, agora a bola da vez é comigo. Eu quero me casar, estou um tempo esperando, eu procurando uma mulher virtuosa e eu achei. Mas aquele casamento envolvia o quê? Responsabilidade.
Ele teria que assumir, não é somente Ruth, ele teria que assumir também uma mulher idosa, que estava se recuperando de uma depressão profunda, tá bem? Então ele matou 2 coelhos numa paulada só. Ele realizou o sonho de se casar e de abençoar ambas as mulheres. Não existe sexo sem responsabilidade, sem compromisso, meu irmão. Casamento envolve responsabilidade, com a segurança alimentar, que envolve a saúde, educação, roupa, calçado, farmácia, remédio, lazer, entretenimento, tudo é responsabilidade do homem. E o que nós vemos aí é o homem se esquivando dessa responsabilidade. Está semelhante o remidor mais próximo. Eu quero somente nadar na bênção, mas não quero ter responsabilidade nenhuma. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Estamos concluindo aqui mais uma lição maravilhosa dessa escola bíblica dominical. A minha oração é que o Espírito Santo venha te conceder mais e mais sabedoria. Você que tem filho, tem neto. Ensina o rapaz, a criança a ter responsabilidade, a ter compromisso, a ser um homem bíblico, viril, que fala grosso, que tem atitude de homem, comportamento de homem. Não se deixar levar por esse modelo feminilizado que o cinema, a música, a arte, que a grande mídia apresenta. Nós estamos vivendo aí uma grande crise de liderança, de responsabilidade e do homem assumir o seu papel de homem, tá bem, querido? Não basta apenas ter uma genitália de homem, é preciso ter atitude próprias de um homem. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse estudo, toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados a ti. Ensina-nos a educar os nossos filhos, de forma que eles sejam chefes de famílias, que eles venham exercer a liderança, assumir a responsabilidade deles com relação à segurança do seu lar, à segurança alimentar e tudo que diz respeito ao seu lar. Pai, nós te agradecemos, abençoa o teu povo, por em tudo nós te damos graças e glórias. Nós te agradecemos por esse estudo e toda a honra, toda a glória sejam dadas a ti. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz e Deus te abençoe. E em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para a próxima lição. Mas em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos. Eu encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.